Oremos. Senhor, nosso Deus, Senhor, nosso Pai, queremos te louvar, ó Deus, te agradecer por tudo quem tu és, Senhor, por tudo que, Senhor, tem feito por nós, pelo teu povo, pela tua igreja. Por quem tu és, ó Deus, pelas obras das tuas mãos, nós te louvamos, te agradecemos pela obra da redenção em Cristo Jesus, pela obra da providência em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, e te louvamos pela semana que passou, por mais um dia, Senhor, mais um dia de vida que nos concedeu hoje, dia do Senhor. Senhor, queremos te louvar, te bendizer, Senhor, porque não há, Senhor, não há Deus como o nosso Deus. Digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Queremos te adorar, te bendizer, e isso fazemos em Cristo Jesus, nosso único Senhor e Salvador, nosso mediador, sem o qual não temos parte contigo. Senhor, nós te bendizemos, ó Deus, nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos, ó Senhor, e rogamos, ó Deus, sobre nós, tuas bênçãos, ó Deus, abençoa nossas vidas, abençoa, Senhor, nossas famílias, abençoa todos os irmãos, todas as irmãs, adultos, crianças, jovens, ó Senhor, tende misericórdia de nossas vidas, tende misericórdia de nós, ó Deus, e nos abençoe, Senhor, nos abençoe grandemente, Senhor, te pedimos. Abençoa o teu povo, em todos os lugares deste mundo, toda a tua igreja, Senhor, nos lugares mais longínquos, mais remotos, abençoa a tua igreja, Senhor. E aqui no Brasil também, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa todos os nossos irmãos em Cristo, todo o teu povo, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, perdoar, Senhor, os nossos pecados e nos ajudar, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos que estão aqui presentes, que estão participando deste momento. E abençoa aqueles que não puderem também participar. Abençoa aqueles que estão lutando com enfermidades, ó Deus, grandes dificuldades contra a saúde. Tem misericórdia de nossos irmãos, ó Deus, enfermos. Aqueles que passam por aflições, ó Deus, de perseguição, difamação, calúnia. Aqueles que estão, sem emprego. Que o Senhor possa suprir, Senhor, todas as necessidades do teu povo, da tua igreja, Senhor. Nós te pedimos, te rogamos. Abençoa, Senhor, tua igreja. Abençoa, Senhor, nossas vidas. Nós te suplicamos, ó Deus. Nós te pedimos. Ó, Senhor, seja conosco, ó Deus. Pedimos, que o Senhor seja conosco, esteja conosco neste momento, Senhor, de meditação, reflexão na tua palavra. Que o Senhor possa nos edificar, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa, ó Deus, nos guiar em todas as coisas, que o teu Espírito Santo possa iluminar nosso coração, os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos, ó Deus, compreender um pouco mais do teu evangelho, da tua palavra, do teu amor para conosco, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos abençoe, iluminando-nos pelo poder do teu Espírito, ó Deus, atingindo, Senhor, os nossos corações, nossas almas, ó Deus, a nossa vida, Senhor, para que tu sejas glorificado em nós e nós possamos nos alegrar, nos deleitar em ti. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos guie em todas as coisas, o Senhor nos fortaleça na fé, sempre, Deus. Pedimos que o Senhor nos ajude e nos abençoe em todas essas coisas, ó Deus. Pedimos que o Senhor possa avivar, ó Deus, a tua obra, ó Deus, neste país, abençoar, Senhor, cada um de nós, todo o teu povo, para que possamos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento de Cristo, Senhor. Sejamos levados, ó Deus, a adorar o teu nome, teu santo, santo e glorioso nome, hoje, ó Deus, e para todo sempre, Senhor. Ó Deus, nos ajude, nos guie em todas as coisas, nos abençoe grandemente, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nós te rogamos, ó Deus, te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, é, Salmo de número 1.
Salmo de número 1. Nós vamos ler Salmo de número 1. Em seguida, nós vamos cantá-lo. Nesses momentos que estamos fazendo, participando, né? Desses estudos, eu, eu pensei em acrescentar na leitura das Escrituras, que nós não fazemos, né? Uma leitura sequencial. Então, hoje nós vamos começar a fazer uma leitura sequencial das Escrituras, que será no livro dos Salmos. Então, hoje o Salmo 1, na semana seguinte, o Salmo 2, Salmo 3, e assim por diante, uma leitura consecutiva, tá? Então, uma leitura, logo após também o cântico deste Salmo, Salmo de número 1. O livro dos Salmos, como todas as Escrituras também, do Antigo Testamento, elas falam de Cristo, testificam de Cristo. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus, lá no final do Evangelho de Lucas, né? Que todas as Escrituras dele testificam. E os Salmos, de um modo especial, o livro dos Salmos falam de Cristo muitas vezes de maneira explícita, às vezes de maneira implícita também, às vezes na terceira pessoa e às vezes na primeira pessoa. Então, eu creio que é o único livro que faz isso, das Escrituras. Trata de Cristo como que na primeira pessoa, né? O livro dos Salmos. E é por isso que ele é, por esse motivo e outros, ele é o hino, o inário da igreja, né? Salmo de número 1, diz assim, a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo. Suas folhas não cairão, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Amém. O salmista aqui deixa claro, né, a diferença entre os justos e os ímpios. Os justos, né, bem-aventurado, ele não anda no conselho dos ímpios. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E ele frutifica para Deus, dá o seu fruto no seu tempo. E os ímpios não. Os ímpios não frutificam, os ímpios não têm prazer na lei do Senhor, e os ímpios não subsistirão no juízo. Então, aqui é um claro contraste entre os ímpios e os justos, né? A felicidade dos justos, bem-aventurados, e o castigo do ímpio, eles não subsistirão no juízo. Então, o Salmo, ele trata disso. Mas note que esse Salmo, ele trata, então, do justo e do ímpio, das pessoas, de modo geral. Mas ele também trata de Cristo. Ele está falando de Cristo. Se você viu o final do versículo 3, né? Tudo quanto fizer, prosperará. Você já deu esse salmo alguma vez? Já teve assim, uma sensação de frustração? Porque está dizendo aqui que o justo ele prospera em tudo. Tudo, tudo, tudo. Você sempre prospera em tudo? Ou você falha em algumas coisas, né? Entende? Então, é o padrão que as escrituras colocam, como você lê no Salmo 119, por exemplo, da excelência e da perfeição da lei de Deus ali. Mas como assim prospera tudo? Tudo prospera em todas as coisas, né? Em tudo prosperará. Essa pessoa é Cristo. Então aqui é o justo, que no caso os crentes, que estão justificados em Cristo, que são bem-aventurados, mas o justo por excelência, o homem bem-aventurado por excelência, é o próprio Cristo. Esses salmos eram salmos que o próprio Cristo lia, nele se meditava e cantava também.
Ele é o homem bem-aventurado. É ele que tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite. Ele que deu fruto para Deus e perfeito, e em tudo prosperou. Então, sempre que você se sentir frustrado com esse salmo, saiba que se você não conseguir prosperar, Cristo prosperou por você. E a obra que ele realizou, ela é sua se você está numa união espiritual com Cristo. Se você está em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Então, se você está em Cristo, Cristo está em você, tudo o que ele fizer também é seu. Assim como Adão pecou e o pecado dele foi imputado a nós, todo o pecado de Adão, também toda a justiça de Cristo, tudo que ele realizou, tudo que ele fez e prosperou, também é nosso. Então é por isso que os justos, eles subsistirão na glória, por causa dos méritos de Cristo, porque o que Cristo fez, ele de fato prosperou em toda a sua obra. Então que você possa, que nós possamos meditar, irmãos, nos Salmos, né? Sempre buscando Cristo. Sempre buscando Cristo nos Salmos, em todo o livro dos Salmos. Todos eles falam de Cristo. Amém. Nós vamos agora então entoar esse salmo, cantar esse salmo, salmo de número 1, ah, melodia de Genebra. Vou compartilhar aqui os irmãos na tela. Salmo 1. Nós vamos cantar aqui. Salmo 1. Salmo 1. Quão bem-aventurado é o varão que nunca anda em ímpia sugestão, não se detém no andar de pecadores, nem se associa aos escarnecedores. Mas seu prazer na lei de Deus está, e em dia e noite nela medita. Tal como arbusto à beira de água está, que em tempo próprio fruto ele dá, sua folhagem nunca desvanece. Tudo que faz é bom, prospera e cresce. Os ímpios nunca podem igualar, são como a palha, o vento a voar. Por isso os ímpios não subsistirão, e no juízo todos cairão. Entre os justos, quando congregados, serão os pecadores derrubados. Dos justos Deus conhece o caminhar, mas o ímpio seu caminho morrerá. Amém. Irmãos, gostaria de convidá-los a ler a palavra do Senhor neste momento, no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Apenas avisando aos irmãos o seguinte, que nós estamos estudando o livro de Cantares de Salomão, mas semana passada ah, resolvi falar sobre Hebreus capítulo 4, e a ideia era fazer apenas um sermão, um estudo, né, em Hebreus capítulo 4,
mas é muita coisa para ser falada apenas de uma vez só. Então, eu disse que faria semana passada e hoje, dois. Porém, preciso avisar os irmãos que hoje também não vou conseguir falar tudo aqui que preciso falar em Hebreus 4. Então, na semana que vem, se o Senhor permitir, falaremos novamente ainda em Hebreus capítulo 4 para concluir, porque não tenho como falar tudo apenas um ou dois, em apenas um ou dois estudos, tá? Então, hoje, Hebreus capítulo 4, na semana que vem, também pretendemos falar sobre Hebreus 4. E logo após, se o Senhor permitindo, voltaremos ao livro de Cantares de Salomão, para dar continuidade. Então, Hebreus capítulo 4, vou ler aqui a partir do versículo 1. Hebreus capítulo 4, versículo 1, até o final do capítulo, diz assim, palavra do Senhor. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo: E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia, e outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque, se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Irmãos, a Epístola aos Hebreus, carta aos Hebreus, como mencionamos anteriormente, é considerada por muitos estudiosos, teólogos, como um dos livros mais importantes do Novo Testamento, juntamente com Romanos, juntamente com o Evangelho segundo João. E o objetivo desta epístola é demonstrar a superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança. Então, esse é o objetivo, é demonstrar que a nova administração da aliança é superior à antiga, porque as pessoas que receberam essa epístola estavam sendo perseguidas, caluniadas,
difamadas, etc., porque haviam abraçado o Evangelho, haviam abraçado Cristo, e estavam sendo ali perseguidas por não quererem mais seguir muitos costumes dos judeus, ou até mesmo a questão da lei, da antiga aliança. E o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, o objetivo é demonstrar que Cristo é superior. Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a todas as sombras do Antigo Testamento. E o próprio capítulo 1 já começa demonstrando que Cristo ele é superior aos anjos. É um livro extremamente cristocêntrico. E o capítulo 4, como falamos, tem por tema o descanso, o repouso do cristão. Nós vimos semana passada sobre o versículo 9, qual estamos meditando. Portanto, resta ainda o repouso para o povo de Deus. Nós vimos que a palavra repouso, a palavra descanso, é uma palavra que não, essa palavra, a forma como ela está escrita, ela não aparece em nenhum outro texto do Novo Testamento. Portanto, é uma pax legomena. A pax legomena, no grego, é quando uma palavra não se repete. Porém, é uma derivação da palavra sabaton, sábado, repouso. E a palavra aqui é a palavra sabatismo, e alguns comentaristas dizem, então, que isso se refere também ao mandamento de Deus, ao quarto mandamento. Lembra-te do descanso, do dia do sábado. Isso demonstra que o quarto mandamento está vigente hoje. Não apenas por esse versículo, mas por outros que comentamos semana passada, assim entendemos. Mas também falamos que esse descanso, ele se refere à fé em Cristo, ao crer. Como é dito aqui, porque nós, versículo 3, os que temos crido, entramos no repouso. Então, existe o descanso do dia do Senhor, quarto mandamento, mas também existe a fé em Cristo. Quando você está nele, você está descansando em Deus e em Cristo. E também vimos que é isso que glorifica a Deus, é você descansar nele. E essa é a essência do Evangelho, é você se entregar completamente a Deus por meio de Cristo e nele descansar. Isso é a fé salvífica, a fé salvadora. Mas hoje nós vamos dar continuidade sobre esse assunto, o descanso do cristão, ou repouso, aqui no versículo 9. Nós vamos falar um pouco sobre a promessa e do repouso, a promessa do repouso, e também para quem não é esse repouso, e por último, para quem é esse repouso. Então, em primeiro lugar, a promessa do repouso ou do descanso. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. O autor, aqui aos Hebreus, ele menciona Josué, no versículo 8, e também Moisés, no capítulo anterior, falando sobre a época do Antigo Testamento, da antiga aliança, antiga administração da aliança. E havia lá, nessa época, uma promessa de descanso. Uma promessa de descanso para o povo de Deus. O que era essa promessa de descanso? Era a terra prometida, Canaã. Moisés libertou o povo do Egito e eles estavam em peregrinação para a terra prometida. Moisés, como os irmãos se lembram, não entrou, Deus disse que ele não entraria, mas Josué, como o sucessor de Moisés, ele guiaria, levaria o povo, né? Por isso no versículo 8 diz aqui, ó, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Então, Josué estava liderando o povo para esse descanso, que era a terra prometida, Canaã. Mas por causa do pecado, né, o Senhor disse que muitos não entrariam nesse descanso, muitos que estavam ali no meio desse povo, né, que havia saído do Egito. No versículo 3, né? Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. E o versículo 5, e outra vez este lugar, não entrarão no meu repouso. Então, Deus havia dado o sábado, o quarto mandamento, como um tipo ou um penhor dessa promessa, uma garantia dessa promessa. Porém, o pecado fez o povo não entrar, muitos não entraram nesse descanso por causa do pecado. Então era isso que nós tínhamos lá com Moisés, com Josué.
Mas hoje, o que que nós temos? Veja, versículo 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, ainda resta. A promessa ainda existe, a promessa ainda está de pé para o povo de Deus, para o povo de Deus hoje. É isso que ele está dizendo. Então, o tema de todo o livro, de toda a epístola, é exatamente esse. As promessas de Deus ainda estão vigentes hoje. Essa nova dispensação, essa nova aliança, continua ainda, nessa nova aliança continuam ainda essas promessas de Deus. Elas não foram anuladas pelo próprio Deus. Elas continuam, mas agora por meio de Cristo Jesus. Não mais Moisés, nem mais Josué, mas por meio de Cristo Jesus. Então, assim, ainda resta um repouso espiritual para o povo de Deus, ainda existe uma terra prometida para o povo de Deus, e assim como Moisés guiou o povo, assim como Josué guiava o povo, hoje nós temos sido guiados, o povo de Deus tem sido guiado hoje, porém, por Cristo, pelo próprio Senhor Jesus. Aqueles eram tipos e sombras de Cristo. Quando a sombra cessou, a substância veio, como diz o padrão de Westminster, né? A substância é Cristo. Antes eram sombras, agora nós temos a substância. E é esse contraste que a epístola está tratando. Um exemplo disso está em Hebreus 12. Vou ler aqui rapidamente, Hebreus 12, onde ele demonstra esse contraste. Lá com Moisés, antigamente, e agora com Cristo. Veja o que diz aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 18. Veja o 18, diz assim: Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz da palavra, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se não lhes falasse mais, porque não podiam suportar que se lhes mandava, se até um animal tocar o monte será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: Estou assombrado e tremendo. Então, essa é a antiga aliança, a antiga dispensação com Moisés. Então, no versículo 18, porque não chegaste ao monte palpável, etc. Mas, versículo 22 agora, mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia da igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, aqui nós temos esse contraste. Então, agora nós temos algo espiritual na igreja hoje. Você chegou agora não ao monte palpável, mas à cidade de Deus vivo, a essa Sião espiritual, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Você tem noção disso? Ele está dizendo que antes era terrível toda essa visão do monte pegando fogo, terremoto, etc. Mas aquele homem era da terra, Moisés. Mas agora nós temos que lidar com Cristo, que é do céu. Isso ele vai dizer depois, no restante aqui do capítulo. E agora você não chegou mais a um monte palpável ou a um templo, né? Algo físico, mas ele é espiritual. É espiritual, Jerusalém celestial. É esse lugar, é para esse lugar que estamos sendo guiados. E, num certo sentido, nós já chegamos. Nós vamos falar disso só na semana que vem. Mas, veja, é espiritual. Existe um descanso espiritual em Cristo Jesus. Existe uma Canaã celestial, uma Jerusalém celestial, e é para ela que nós estamos sendo guiados, como Josué, como Moisés lá no Antigo Testamento. Agora, Cristo é aquele que guia o seu povo. É a ele que você se achegou, ao sangue da aspersão, ao seu sangue. O seu sangue clama melhor do que o sangue de Abel. Já viu esse texto antes? O sangue de Cristo clama melhor do que o sangue de Abel. O que significa? O que significa?
O sangue de Abel clamou a Deus, dizendo: justiça precisa ser feita contra Caim, porque ele matou Abel. Esse é o sangue de Abel, o primeiro mártir da igreja espiritual de Deus, né? Abel. Mas o sangue de Cristo, ele é melhor, ele clama mais que o de Abel. Por quê, irmãos? Porque em vez de dele dizer assim, olha, justiça precisa ser feita contra esses pecadores. Não é isso, né, que clama o sangue de Jesus, mas o sangue de Jesus clama melhor do que o de Abel, porque ele diz o seguinte: não é que a justiça precisa ser feita contra esses pecadores, mas a justiça foi feita por mim, morrendo na cruz por esses pecadores. Então, Jesus ele está dizendo, o sangue de Jesus diz para Deus: esses pecadores podem ser perdoados. Esses pecadores podem ser perdoados porque eu morri por eles. Então, o sangue dele não clama por justiça, mas clama dizendo que nós somos justificados em Cristo Jesus. O sangue dele clama melhor do que o sangue de Abel. Cristo é melhor que Moisés, superior a Moisés, superior a Josué. Ele é o nosso sumo sacerdote que penetrou nos céus. Ele é mais excelente e mais sublime do que os próprios céus. Esse é o Cristo que veio, o Filho de Deus. Mas voltando aqui para o nosso texto, resta ainda o repouso para o povo de Deus. Quer dizer que, para nós, hoje, resta ainda esse repouso, porque Deus prometeu lá no Antigo Testamento, e agora ainda essa promessa está de pé em Cristo, porque o apóstolo Paulo diz que nele nós temos o sim e o amém para todas as promessas de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos que Deus é um Deus de promessas. É verdade que há grupos por aí, né? Seitas até, que distorcem essa verdade. Eles querem aplicar de outra maneira, mas é verdade isso. Deus é um Deus de promessas. Ele prometeu um descanso para o seu povo. E ele vai cumprir essa promessa, né? Ele vai cumprir essa promessa. E essa promessa aqui, no versículo 9, é um descanso, é um repouso para nós, para todos aqueles que creem verdadeiramente no Filho de Deus. Você já parou para pensar nisso? Deus tem preparado para você um descanso na terra de Canaã, na Canaã celestial. E eu digo para você, o que seria mais bem-vindo do que um descanso para o povo de Deus? Depois de tantas lutas nessa vida, tantas aflições, tantos pecados, tantos erros, tantas lutas, tantas difamações, enfermidades nessa vida, luto que você enfrenta nessa vida, toda a gama, todo o tormento, toda a luta, toda a dificuldade, toda a aflição, o que é mais bem-vindo? O que seria mais bem-vindo para o povo de Deus do que um descanso, do que o eterno descanso dos santos? É isso é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Um repouso, um descanso eterno na sua presença. E isso nos ensina muitas coisas, irmãos. Nos ensina, por exemplo, o apóstolo Paulo termina o capítulo de 1 Coríntios 15 falando sobre a ressurreição. Ele diz que, portanto, meus irmãos, sede sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, porque há um repouso, há um descanso que lhe aguarda. Você será recebido, você será recebida no descanso eterno que Deus tem preparado na Canaã celestial, que Deus tem preparado para o seu povo. Resta ainda um repouso para o povo de Deus, para o seu povo. Você crê nisso? Você crê nessa doutrina, nessa verdade? Esse é um dos motivos que eu decidi falar sobre esse assunto ainda hoje, semana que vem, porque esse é um tema que não se prega também a respeito em nossos dias, que é o céu, a glória final, a Canaã celestial. Disso que falaremos um pouco ainda hoje e semana que vem. Você entrará nesse descanso, você será recebido lá, porque Deus assim prometeu. E não há como falhar. Não há como falhar porque nós temos um mediador, nós temos um fiador.
E o seu sangue, como dissemos agora há pouco, clama melhor do que o de Abel. E, portanto, não há como essa promessa não se cumprir. Você crê nisso? Você será recebido nesse repouso e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que amam o seu Filho Jesus, para aqueles que o seguem. Deus tem preparado uma terra muito melhor que a Canaã do Velho Testamento, que manava leite e mel, mas uma terra que é uma Canaã celestial, a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém que descerá do céu. Você adentrará nesse descanso. Você será recebido nesse descanso, que Deus prometeu isso para nós, prometeu isso para o seu povo. Você crê nisso? Nós temos que ler as Escrituras, irmãos, e meditar nas promessas de Deus. Deus prometeu isso para nós, um repouso, um descanso. Mas, em segundo lugar, para quem não é esse descanso? Para quem não é esse descanso? Veja, o texto diz: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para o povo de Deus. Então, está claro isso no texto. Isso significa que esse repouso, esse descanso, não é para todo mundo. Não é para todas as pessoas que já viveram neste mundo ou ainda viverão. Não é para todos. É para o povo de Deus. E está claro no texto aqui, né? Do versículo que eu acabei de citar, no versículo 5: não entrarão no meu repouso. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então, há pessoas que não entrarão no repouso de Deus. Há pessoas que não entrarão no repouso. Então, para quem não é esse descanso, para quem não é esse repouso, o descanso não é, obviamente, aqui em nosso texto, para os ímpios. O descanso não é para os ímpios. E por ímpio aqui, aqueles que são incrédulos, aqueles que não creem em Deus, e especialmente aqueles que não creem em Cristo Jesus como seu único Senhor, suficiente Salvador, mediador. Aqueles que não creem nele são chamados de incrédulos, também de ímpios nas Escrituras, como acabamos de ver no Salmo de número 1. Esses não entrarão no descanso, no repouso que Deus tem prometido ao seu povo. Lá no livro de Isaías, ele diz assim: não há paz para o ímpio. Não há paz para o ímpio. A palavra também pode ser traduzida como descanso. Não há descanso para o ímpio. Porque a paz, é claro, ela está implícita no descanso, né? E ele diz lá claramente, mais de uma vez lá no livro de Isaías: para o ímpio não há paz, não há descanso para o ímpio. E para estes não haverá descanso, né? Eles não encontrarão descanso. Quando acabar a sua vida neste mundo, não haverá descanso para eles. Nessa vida, para o ímpio, nessa vida, essa vida para ele é o único céu que ele vai poder experimentar. Aqui ele pode descansar, o ímpio, né? Fisicamente, eu me refiro, né? A dormir, tirar férias. Aqui ele pode desfrutar de coisas boas, de uma boa comida, de relacionamentos, da família, etc, 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 né? Ele pode desfrutar de muitas coisas, o ímpio neste mundo. Mas no mundo vindouro, ele não entrará no descanso de Deus. Ele não entrará nesse descanso, porque esse descanso é para o povo de Deus, porque resta um descanso para quem? Para o povo de Deus. Então não é para o ímpio. Eles não encontrarão descanso. Consegue imaginar isso, irmãos? Uma das punições eternas para o ímpio é não poder descansar. Isso é algo terrível. Para imaginar. Falamos semana passada sobre a importância do descanso, não falamos? E sem o descanso você não consegue viver, viver bem, com saúde, etc., se você não conseguir descansar. E o ímpio não encontrará descanso na eternidade. É verdade, né, que se você nota
Em muitos lugares, me refiro agora a cemitérios, né? Existe aquela famosa frase, usada em inglês especialmente, né? O R, o I e o P, né? Rest in peace, descanse em paz, né? Descanse em paz. Em todos os túmulos, praticamente, você encontra isso. No cemitério, mas para o ímpio não haverá paz. Para o ímpio não haverá descanso, porque essa paz, esse descanso é para o povo de Deus, é para este povo que Deus tem prometido. E eles não encontrarão descanso. Você já passou pela seguinte experiência de você ter trabalhado bastante na semana, ou um dia, né, da semana, ou a semana inteira, você está muito cansado, mas com muitas dificuldades, muitas ansiedades na sua mente, e você está extremamente cansado, mas você deita na cama e não consegue dormir. Já passou por essa experiência? Não é ruim? É muito difícil, né? O seu corpo precisa descansar e a sua mente não deixa, né? Devido, por exemplo, a preocupações, ansiedade. Você quer dormir, você quer descansar e não consegue. Isso pode ser angustiante. Essa será a condição do ímpio no inferno. Ele não encontrará descanso. Por mais exausto, por mais cansado que ele esteja, ele jamais poderá descansar em Deus. Por que não, irmãos? Porque Deus diz: não entrarão no meu repouso, não descansarão em Deus. Porque eles nunca amaram a Deus, nunca creram nele, nunca o serviram e assim por diante. Então, eles não entrarão no descanso. O ímpio não entrará no descanso de Deus. Isso é um alerta para nós. Ainda que tenhamos certeza da salvação, ainda que você tenha a convicção da sua salvação, lembre-se disso. Toda vez que você não conseguir descansar, lembre-se do ímpio, medite sobre isso, para que você possa se santificar. Medite sobre a impossibilidade do ímpio de encontrar descanso na eternidade. Ele não encontrará descanso. Mas veja bem, não apenas aqui o ímpio, no sentido de ser aquele incrédulo, né? Mas claramente incrédulo, né? Aquele ímpio que é claramente ímpio, mas também não haverá descanso para outro grupo de pessoas ainda, que também são ímpios, né? Finalmente, no final, eles vão ser considerados ímpios, que são para os falsos cristãos. Não haverá descanso para o falso cristão, para o cristão nominal, só de nome. Não há descanso para estes. Não haverá descanso. É exatamente disso que fala aqui o capítulo anterior, capítulo 3, aqui de Hebreus. Veja aí o versículo 7, né? Até o 11. Hebreus 7 diz assim, capítulo 3, tá? Perdão, não 7, capítulo 3, versículo 7. Hebreus 3, 7 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei com esta geração, contra essa geração, e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Quem são essas pessoas? Pessoas que estavam junto lá com o povo de Deus. Estavam lá com Moisés, com Josué, pessoas que se diziam fazer parte do povo de Deus, mas eram desobedientes, provocaram a ira de Deus, tentaram a Deus, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras e me indignei com eles, com essa geração, ele diz, porque erram sempre no seu coração, não conheceram os meus caminhos. Por isso eu jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Há muitas pessoas assim nas igrejas. As pessoas que estão lá, ouvem a palavra de Deus. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. As pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, mas estão endurecidas. Estão lá ouvindo. São membros da igreja, tá? Inclusive, ouvindo, mas eles não creem de verdade, não creem de fato. Eles tentam a Deus, provam a Deus, eles veem as obras de Deus, eles estudam as Escrituras, eles conhecem sobre as obras de Deus nas Escrituras, conhecem até a história da igreja,
podem ter até uma doutrina correta, podem até ser ortodoxos, né, na sua doutrina, mas sempre erram em seu coração. A mente pode até estar correta em termos de doutrina, né? Mas sempre erram em seu coração. Eles não tiveram o coração circuncidado, eles não passaram pelo novo nascimento, e a estes, diz o Senhor, não entrarão no meu repouso, eles não entrarão no meu descanso. O Senhor Jesus diz claramente isso em Mateus capítulo 7, não é? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, fizemos milagres no teu nome, fizemos isso e aquilo outro, coisas grandes fizemos. O Senhor Jesus vai dizer: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Então há muitas pessoas nas igrejas que não entrarão no repouso de Deus. Por quê? Porque são falsos cristãos, cristãos nominais. Esse descanso é somente para quem nasceu de novo, é somente para aqueles que creem verdadeiramente no Senhor Jesus. Você ouve a palavra de Deus, você lê as Escrituras, talvez você já foi em alguma igreja, até membro de alguma igreja, mas a pergunta é: você nasceu de novo? Você realmente crê em seu coração verdadeiramente no Senhor Jesus? Você é salvo de fato? Você pertence ao povo de Deus? Você desfruta da graça de Deus? Você realmente está sendo guiado por Cristo para entrar na Canaã celestial? Você crê verdadeiramente nesse Deus, nesse Senhor? Então, isso é importante. Nós perguntamos a nós mesmos. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, né, examinai-vos para saber se você realmente está em Cristo Jesus. Se não é que você já está reprovado. Fazer milagres não quer dizer nada. Receber milagres também não quer dizer nada no que diz respeito à salvação, mas sim o crer verdadeiramente, e sim o nascer de novo. O nascer de novo, uma nova criatura em Cristo Jesus. Somente esses que entrarão no descanso. Então, não entrarão no descanso os ímpios, também não entrarão no descanso os falsos cristãos, os falsos. Onde você está? Você está entre os verdadeiros eleitos de Deus ou não? Você precisa meditar sobre isso. Você precisa examinar constantemente o seu coração. Você crê de fato nele ou não? Examinai-vos, diz o Senhor. Diz o apóstolo Paulo, né? Melhor dizendo. Examinai-vos. Então, para quem não é esse repouso? Não é para o ímpio, nem para os falsos cristãos. Mas em terceiro lugar, por último, para quem é esse repouso? Para quem é? Para quem é esse repouso? Três. Para quem é esse repouso? Novamente, lemos aqui no texto. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Para quem é esse repouso? Para o povo de Deus. Para o povo de Deus. Esse descanso é somente para o verdadeiro povo de Deus. Então, se você faz parte do povo de Deus, você desfrutará deste descanso. Mas veja bem, verdadeiro povo de Deus. Não aqueles que dizendo ser não são, como havia muitos judeus que diziam ser de Deus e não eram de fato. Tinham até a circuncisão na carne, mas não tinham de fato no coração. Muitos podem ter batismo, participar da ceia, etc., dos sacramentos e não serem salvos. O puritano Richard Baxter diz o seguinte: ser do Senhor por eleição, por união a Cristo, pelo interesse especial, é propriedade particular daqueles que terão esse descanso. Quem terá esse descanso? Aqueles que, por eleição, fazem parte do povo de Deus
e por união a Cristo, pelo interesse nele, pessoal, esses terão por propriedade esse descanso, eles receberão esse descanso. Então, ele vem para aqueles que estão unidos a Cristo, estão sendo guiados por Cristo e serão recebidos nesse descanso. Então, para quem é esse descanso? Resta ainda o repouso para o povo de Deus. Está implícito aqui que é o verdadeiro povo de Deus. E o verdadeiro povo de Deus é aquele que é do Senhor por eleição e por união a Cristo. Porque nele, nesse Cristo, eles têm um interesse especial. Estes desfrutarão deste descanso. Então, isso aqui é extremamente importante entender, essa Jerusalém celestial, essa Canaã celestial, esse descanso, que será um descanso eterno, ele é espiritual. E, portanto, é para quem é espiritual. Não é interessante, irmãos? O descanso, eu acabei de falar que o ímpio não terá descanso. E que muitas vezes você pode passar pela situação de estar muito cansado e não conseguir descansar, não conseguir dormir. Isso é ruim. Às vezes uma enfermidade pode causar isso, né? Estar muito cansado, não conseguir descansar, preocupações, ansiedades, etc. Mas, por outro lado, não é maravilhoso, não é bom quando você trabalho cansativo muitas vezes, difícil, mas por ter conseguido realizar esse trabalho, me refiro a trabalho de modo geral, qualquer trabalho, profissão mesmo. Você realizou esse trabalho, você glorificou a Deus na sua vida com aquele trabalho, você está cansado daquele trabalho, mas você está feliz por ter glorificado a Deus. E aí você chega em casa, você está em casa, e depois de todas as coisas que você fez, agora você vai descansar, você dorme, você descansa de maneira deleitosa, de maneira feliz, de maneira alegre, você consegue de fato descansar em Deus. As Escrituras falam sobre isso, né? Sobre o descanso que Deus nos dá a cada dia e como ele é importante. Então, esse descanso que você pode experimentar já aqui, ele é apropriado para quem? Para quem está cansado. Quem não está cansado não precisa do descanso. O descanso é para quem está cansado. Isso me refiro à nossa vida cotidiana, né? Normal. O descanso é para quem está cansado. O repouso é para quem está cansado. Esse descanso aqui é eterno, nós estamos falando, e ele é espiritual. Então, ele é apropriado para quem? Ele é apropriado para quem está cansado espiritualmente. Espiritualmente cansado. Entenderam? É simples, não é? O descanso eterno dos santos, esse descanso espiritual, ele é para aqueles que estão cansados, cansados espiritualmente. E o que é estar cansado espiritualmente? É quando você está cansado do pecado neste mundo. Você não está cansado do pecado neste mundo? De às vezes ali abrir um site de notícias, ou nós vimos aí hoje redes sociais, você vê tanto erro, igrejas, tantas heresias, e no mundo de modo geral, tanto pecado, tanta imoralidade. E você olha para aquilo, você diz como salmista: Senhor, torrentes de lágrimas caem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Estou cansado de ver isso. Cansado do pecado, do mundo, do mundo. Você está cansado disso? Não só nos outros, no mundo, mas em você mesmo. Você está cansado do pecado na sua vida? Esse descanso é só para quem está cansado. Cansado espiritualmente. É para aqueles que têm essa sensibilidade espiritual de entender que o pecado causa no cristão tristeza, uma profunda tristeza. Salmo 51, tantas outras passagens, né? A tristeza segundo Deus que produz arrependimento. O pecado causa tristeza para o verdadeiro crente que nasceu de novo. Ele está cansado. E muitas vezes ele vai se santificando, ele vai crescendo na fé, mas como ainda não há perfeição nessa vida, ele peca. E quando ele toma consciência do seu pecado, que ele pecou em determinado ato em particular, o cristão verdadeiro, ele sofre com isso. E ele desanima muitas vezes, ele se cansa muitas vezes, e ele pensa consigo mesmo: até quando? Até quando eu vou cair nesse erro de novo?
Até quando eu vou cair nesse pecado de novo? Quem me dera ser liberto desse pecado e estar somente em Deus. Somente em Deus. Quem me dera ficar livre desse negócio. Quem me dera me livrar totalmente do pecado nessa vida. Quem me dera. Quem me dera. Certa vez eu estava dando aula faz muito tempo, né, para alguns adolescentes na igreja. Jovens, né? Bem jovens, aí eu fiz essa ilustração do. Já viu aquela história lá dos três desejos, da lâmpada, né? O cara encontra a lâmpada lá e tal. Pode fazer um desejo, é três, não sei. Mas imagina que o cristão verdadeiro, ele pudesse fazer um desejo, né? Um pedido. Só um. Seria o quê? Ficar muito rico, bens materiais, sei lá. Tantas outras coisas, né? O cristão verdadeiro, que nasceu de novo, ele tem o desejo que ele tem, que ele teria, se ele pudesse concretizar nessa vida, sabemos que teologicamente não é possível, seria poder viver sem pecado. Poder viver sem pecar neste mundo. A única pessoa que fez isso foi Cristo, Jesus. Por isso ele deseja ser cada vez mais semelhante a Cristo. Se você pudesse ter esse, se você pudesse pedir algo, um desejo que lhe fosse concedido, seria esse. Para o cristão verdadeiro seria esse. Não quero mais pecar contra o meu Deus. Por quê? Porque estou cansado. Estou cansado. Você está cansado do pecado? Você não está cansado do pecado na sua vida e neste mundo? Se você não está cansado do pecado, esse descanso não é para você. Esse descanso é para aqueles que estão cansados. É um descanso apropriado para aqueles que estão cansados do pecado, porque é um descanso espiritual. Por isso que é um repouso para o povo de Deus. Porque somente o verdadeiro povo de Deus está cansado do pecado. Os ímpios não estão cansados de pecar. Às vezes a consciência acusa eles, mas eles não passam disso. Eles não estão cansados de pecar. Por isso continuam, continuam, continuam. E não há nenhum problema. Eles bebem a iniquidade como se fosse água, como diz o livro de Jó. Eles não têm nenhum problema com isso. Mas o verdadeiro crente, aquele que nasceu de novo, ele está cansado de pecar. E ele anela, e ele deseja o descanso, ele deseja aquele dia no qual ele ouvirá a voz do Senhor. Vinde, vinde benditos do meu Pai. Tomai posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Entre no gozo do teu Senhor. Entre no descanso do teu Senhor. Entre na paz do teu Senhor. Aqui não haverá mais dor, choro, luto, não haverá mais pecado e nem as consequências deste. Você está cansado do pecado? Que você esteja, que nós estejamos cansados do pecado, porque só assim entraremos nesse descanso. Mas uma outra coisa importante ainda, não apenas o cansaço do pecado, o descanso não é apenas isso, não é apenas para quem está cansado do pecado, mas esse descanso é para o povo de Deus, resta ainda o repouso para o povo de Deus, porque esse descanso ele é para os santos de Deus. Os santos de Deus. É o eterno descanso dos santos. Este nome, que eu estou repetindo aqui algumas vezes, né? O descanso dos santos, o eterno descanso dos santos, é o nome de um livro de Richard Baxter, puritano. Ele escreveu sobre o céu, uma meditação sobre o céu. O nome do livro tem em português, né, de modo resumido, o eterno descanso dos santos, com base nesse versículo aqui, versículo 9. Ele escreveu cerca de 8 milhões de palavras para descrever o descanso dos santos. Os melhores livros que eu já li na minha vida, recomendo a você. E uma das coisas que podemos afirmar, e ele afirma também, que esse descanso é para os santos de Deus, porque ele é o eterno descanso dos santos. Porque o povo de Deus, ele é um povo separado. Separado é santo. É o eterno descanso dos santos, do povo de Deus, separado. Então, esse descanso é para quem está sendo santificado. É para o povo de Deus. O povo de Deus é santo. Essa santificação está na vida do povo de Deus,
e sem ela ninguém verá o Senhor. Diz também aqui, Epístola aos Hebreus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, o povo de Deus é o povo santo. Esse descanso não é para os ímpios, esse descanso não é para o falso cristão, mas é para o povo de Deus, é para os santos de Deus. É para os santos de Deus. Você é santo? Você é santo? Lembro que uma vez também, muito tempo atrás, eu fiz essa pergunta, né? Na escola lá dominical. Vocês são santos? Alguém aqui é santo? Não, eu não sou santo, não. As pessoas pensam assim, porque tem uma mentalidade católica romana, né? Sobre o que é ser santo. Se você não é santo, você está perdido, você não é eleito, você não é salvo, você nunca nasceu de novo, você nunca foi perdoado, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Não estamos falando aqui de perfeição, claro que não, ou de pessoas que fazem milagres. O apóstolo Paulo se dirige à igreja de Coríntios, a epístola aos Coríntios, né? Chamando eles de santos. E olha tantos erros que eles tinham, pecados, né? Que eles tinham. Não estamos falando de perfeição, mas de separação, de santidade, de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse descanso é para os santos, para o povo de Deus, separado para aqueles que foram separados para fazerem parte do povo de Deus. E sem a santificação, você não pode entrar nesse descanso. Você não pode entrar. Por vários motivos. Mas eu gosto muito do motivo que o autor, J.C. Ryle, tem um livro sobre santidade, o nome do livro dele é Santidade. Você também nunca leu, recomendo, um livro fantástico. E ele diz que a justificação pela fé, onde você tem perdão dos seus pecados e a justiça de Cristo é imputada em você, te dá o direito de entrar no céu. O direito. Mas a justificação, ela é acompanhada pela santificação. Então, não existe um verdadeiro justificado que também não foi santificado. As duas caminham juntas. As duas coisas devem caminhar juntas. Então, todo aquele que é justificado verdadeiramente, ele também é santificado. Porém, há diferenças entre justificação e santificação. Por exemplo, a santificação, ela pode variar. O nível de santificação pode variar de pessoa para pessoa. Isso é uma diferença. A justificação, não. Não, todo mundo está justificado igualmente. Todos os eleitos serão justificados igualmente ante Deus. Mas a santificação, não. Você encontra cristãos mais santificados que outros. Mas todos têm algum nível de santificação. Isso é uma diferença. Mas uma outra diferença importante entre justificação e santificação é a seguinte: a justificação te dá o direito de entrar no céu. A santificação te dá o direito, ou melhor, te capacita a desfrutar do céu. Entende? Então, a justificação te dá o direito de entrar no céu, mas a santificação do povo de Deus lhe dá o direito de, ou melhor, a capacidade, né, melhor dizendo, de desfrutar do céu. O que isso quer dizer? Quer dizer que o céu é um mundo de santidade, o eterno descanso, o repouso que aguarda os verdadeiros santos, o povo de Deus. Aquele lugar não entrará lá coisa imunda, não entrará nenhum pecado. Está lá no livro de Apocalipse, né? Nada imundo entrará lá, porque aquele lugar é um mundo de santidade e só os santos podem entrar lá. Mas esse autor que eu citei, ele diz o seguinte: imagine, suponha, imagine que um ímpio, uma pessoa não santificada, entrasse nesse descanso. Imagine, suponhamos, ele diz. O que ela vai fazer lá? O que ela vai fazer nesse lugar? Ela odeia a santidade. E lá é um lugar só de santidade. Ela não pode desfrutar. Ela não poderia desfrutar do céu, ainda que ela entrasse lá. Porque ela odeia toda a santidade. Seria como, por exemplo, ele diz, um peixe ser feliz fora d'água. Como uma águia ser feliz presa numa gaiola. Ou como uma coruja, melhor dizendo, debaixo do forte sol do meio-dia, ou seja, animais fora dos seus habitats naturais. Seria assim para o ímpio. Se ele pudesse entrar no céu, ele jamais poderia desfrutar da glória no céu, porque o céu é um lugar de santidade, é um mundo de santidade. E aqueles que não têm desfrutado de uma santidade aqui não poderão desfrutar de uma santidade lá. É o mundo de santidade. Então, esse descanso
é para os santos de Deus. Ele é o eterno descanso dos santos, porque o povo de Deus é um povo santo, porque o povo de Deus ele é separado para ele. Separado. Você tem santidade na sua vida? Você tem buscado crescer em santidade? Você ama santidade? Você ama esse Deus que é santo? A essência do próprio Deus é a santidade. Ele é santo. É o que torna Deus belo. É o que torna Deus belo, é a sua santidade. Você ama essa santidade? A beleza da santidade? Porque se você ama, você pode dizer como o salmista, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias para contemplar a sua beleza ou a formosura do Senhor. Eu quero contemplar a beleza e a formosura do Senhor. Ele vai dizer no outro salmo: a formosura do Senhor é a sua santidade. A beleza da santidade. Eu quero desfrutar disso. Eu desejo isso. Irmãos, esse é o descanso, o repouso que aguarda os santos. É esse repouso na eternidade. É este mundo de santidade que aguarda os cristãos. Então, esse descanso é para quem? Para aqueles que estão sendo santificados. Você está sendo santificado? Você busca a santificação na sua vida? Ou você está vivendo no pecado, no prazer do pecado? Ou você faz isso, ou você vive no prazer da santidade. Veja, não é apenas obedecer externamente alguns mandamentos da palavra de Deus, mas é dizer: Senhor, os teus mandamentos não são penosos. É de fato ter um amor em seu coração por Deus e pela sua santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, diz lá o Senhor Jesus Cristo, o Sermão da Montanha. Então é para os santos de Deus. Para quem é esse descanso? Para aqueles que estão cansados espiritualmente e para aqueles que estão sendo santificados. E por último, irmãos, para nós encerrarmos, para quem é esse descanso? Esse descanso é para quem está sendo guiado por Cristo. Somente para isso. É para quem está unido a Cristo. E por ele está sendo guiado. No versículo 8, eu citei agora há pouco, né? Diz assim, ó, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, Josué ia dar repouso ao povo, porque ele estava guiando o povo. Algumas Bíblias, inclusive Bíblias em inglês, eles pegam essa palavra aqui, Josué, no versículo 8, esse nome, eles colocam Jesus. Já viram Bíblias assim? Inclusive até King James faz isso, né? Lá está escrito assim, ó, porque se Jesus lhes houvesse dado repouso. Por quê? Porque Josué e Jesus, no hebraico, é o mesmo nome, na verdade, né? É o mesmo nome. Por isso, algumas Bíblias colocam o nome Jesus aqui, mas é mais apropriado, na minha opinião, Josué aqui no versículo 8, porque está falando lá do Velho Testamento. Mas ele é um tipo de Cristo também. Não só no nome, né? Mas a sua pessoa, como sucessor de Moisés. Ele guiava o povo. E hoje, quem guia o povo de Deus é Cristo. Por quê? Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. É ele. É ele que nos leva a Deus. É ele que nos guia para esse encontro na eternidade com esse Deus e para a entrada na Canaã celestial, como vimos lá em Hebreus 12. O seu sangue fala melhor do que o sangue de Abel. É esse Cristo que está guiando o seu povo. Não há outro. Veja, não são pastores, não são ministros, não são presbíteros, diáconos, ou qualquer outra pessoa da igreja. Não é o seu marido, não é a sua esposa, não são seus filhos, mas Cristo mesmo é quem está guiando o seu povo para esse descanso. É Ele mesmo quem guia o seu povo. Então, para quem é esse descanso? Para quem está sendo guiado por Cristo. E quem é que está sendo guiado por Cristo? Aqueles que estão unidos a Ele pela fé. Eles amam esse Cristo, eles estão unidos a Ele pela fé, eles oram a este Cristo, eles se alegram neste Cristo,
Eles amam esse Cristo. E eles desejam ir para o céu, não porque lá o céu vai ser um lugar que vai ter ruas de ouro, ou porque lá não vai ter contas para pagar, boletos, né? Problemas, dificuldades, perseguições, etc. Não, é porque lá, diz o livro de Apocalipse, que esse Cristo, o Cordeiro, ele é a lâmpada deste lugar. Ele é a lâmpada do céu. Não haverá sol, ele é a lâmpada. O Cordeiro de Deus é a lâmpada da Nova Jerusalém. Ele é o centro, e é este Cristo que eles começam a conhecer agora e relacionar-se com ele agora. É com este Cristo que eles estarão pela eternidade. E então é somente para esses. Porque há muitos que dizem conhecer Cristo e, na verdade, não o conhecem e nem são conhecidos dele, porque ele diz, muitos me dirão, Senhor, Senhor, etc. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Conhecer ali significa ter uma intimidade com ele. Nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim. Ele está citando o Salmo, né? O Salmo 6, por exemplo. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu não conheço vocês, vocês não me conhecem. Não conhecem. Você ouviu falar, talvez numa igreja, na televisão, na mídia, em algum lugar, o nome Jesus e tal, mas não houve essa íntima comunhão com este Cristo. E se você não quer essa íntima comunhão com Cristo aqui hoje, você não terá lá também. Porque imagina, você vai fazer o que no céu se você não conhece ele aqui agora? Vai fazer o que no céu? Porque o céu vai ser uma eterna comunhão com ele. O que você vai fazer lá se você não o conhece aqui primeiro? Não faz o menor sentido. E aqueles que estão indo para lá, eles têm prazer neste Cristo. Eles têm prazer. Eu falei agora há pouco, né, que o sábado era um símbolo também da terra, da promessa de Canaã. Hoje, o dia do Senhor, também. Por isso que algumas pessoas falam, esse versículo aqui está falando do dia do Senhor, quarto mandamento para hoje, ou ele está falando da fé, que é descansar em Cristo, ou ele está falando do céu? Ele está falando de tudo. Porque essas coisas todas estão todas conectadas. Todas elas estão conectadas. O descanso hoje, do quarto mandamento, o dia do Senhor, é um símbolo, é um tipo do céu. Porque o céu vai ser um eterno dia do Senhor. Um eterno dia do Senhor. O dia de Cristo. Então, as pessoas que não gostam do dia do Senhor, não gostam do Senhor nesse dia, elas vão fazer o que no céu? Porque lá vai ser só isso, vai ser o dia do Senhor. Eternamente, um eterno dia do Senhor. Você já teve uma experiência, por exemplo, de um dia, você, num dia do Senhor, ter sido muito abençoado? Você foi a um culto, por exemplo, a pregação da palavra foi maravilhosa, os cânticos, tudo. Você foi extremamente edificado, abençoado nesse dia. Se você nem queria que o dia acabasse. Você já experimentou isso na sua vida? Já teve essa experiência? Então, isso é apenas um penhor, uma pequena amostra do céu. Assim, irmãos, deveria ser o nosso dia do Senhor. Não deveria ser, não um dia pesado, cansativo, complicado, mas uma sombra da eternidade, uma sombra do eterno descanso para o qual Cristo nos conduz. Você está sendo conduzido por este Cristo? Você ama estar com Ele? Você ama o povo de Deus, que é o corpo de Cristo? Você ama o dia do Senhor, que é essa sombra da eternidade? Você ama as coisas de Cristo? São dessas coisas que nós desfrutaremos na eternidade. Então, para quem é o descanso, irmãos? Para quem é esse descanso? O descanso eterno, esse descanso eterno, esse repouso é para quem está cansado, cansado do pecado. Para quem é esse descanso? É para aqueles que estão sendo santificados. Para quem é esse descanso? É para aqueles que estão sendo guiados por Cristo. Para aqueles que estão em união espiritual com Cristo. Aqueles que estão amando a Cristo, servindo a Cristo. Esse descanso, irmãos, é para essas pessoas. Eu te pergunto, você é uma delas? Você
é uma dessas pessoas que está cansada do pecado, está sendo santificado pelo Espírito Santo e que está em comunhão com Cristo, você consegue sentir a mão de Cristo te guiando a cada dia. Mesmo as aflições, mesmo as angústias, você consegue sentir que Ele está contigo. Eu lembro de uma frase de João Calvino que eu gosto muito, né? Ele diz assim: Senhor, eu sinto as tuas mãos me esmagando nas aflições, nas angústias. Eu sinto as tuas mãos me esmagando, mas que bom que são as tuas mãos. Que bom que são as tuas mãos. Você consegue ver isso? Ver a mão do Senhor na sua vida, ver Ele te guiando. Coisas, situações tão complicadas, tão difíceis, mas, como diz o salmista, o Senhor me toma pela mão direita, Ele me guia com o seu conselho eterno e depois Ele me recebe na glória. Ele te receberá na glória. E você entrará nesse descanso, no eterno descanso dos santos. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe e que este assunto possa ser tema de nossas meditações e orações. Amém. Vamos fazer uma oração para nós encerrarmos. O irmão Anderson, está podendo orar, irmão Anderson, para nós encerrarmos? É, irmão Lucas, você está por aí? Se você puder fazer uma oração breve, também agradeço. Não sei se você pode. Oi, irmão, posso sim, mas minha cachorra tá latindo muito aqui, mas acho que dá certo. Não tem problema. Pode ser uma breve oração. Irmão Lucas, ore primeiro, depois em seguida o irmão Anderson. Pode ser, irmão Anderson? Oremos. Senhor Deus, bom Pai, graças te damos, ó bom Jeová, por mais um dia do Senhor, por mais um estudo aqui em que fizemos parte, que aprendemos, Senhor, acerca da tua santa palavra. Palavra esta, Senhor, que nos conforta e que nos consola em cada uma de nossas dificuldades particulares. Obrigado, bom Pai, que a tua palavra não é meramente um conjunto de proposições, mas ela é viva, ela penetra na nossa alma, ela aviva aquilo que está morto, Senhor, e faz com que a gente se atente a ela. Faz, bom Pai, que nós tenhamos deleite no que ela diz, que ela ensina. Obrigado, Senhor, porque de modo particular tu falaste a mim e como falou aos demais irmãos. Obrigado, bom Pai, porque hoje podemos, por causa da tua santa providência, durante no decurso da semana, descansar e deleitar nesse santo dia, uma pequena prévia, Senhor, do eterno descanso, a qual tanto ansiamos, a qual peregrinamos. Abençoa, meu Deus, a vida de cada um dos irmãos aqui presentes, com as suas atividades, e logo mais no início da semana. Abençoa suas famílias, seus projetos, que a tua mão esteja sobre eles, Senhor. Abençoa também, meu Pai, o irmão Joelson, que todos os seus planos, Senhor, venham a prosperar, que ele possa ser cada vez mais, Senhor, engrandecido por meio do teu Santo Espírito, e mais pessoas, Senhor, sejam trazidas a ti por meio da sua obra. Faze isso, ó Senhor. Abençoa também, bom Pai, os irmãos que não estão aqui presentes por seus motivos particulares. Os abençoa também, bom Pai, não te esquece deles. Ajuda os enfermos, aqueles que sofrem, os irmãos que sofrem perseguições por causa de sua piedade. Tu tem conhecimento de cada uma dessas coisas, Senhor, e tu é o justo juiz da causa deles. Julga, pois, Senhor, no tempo oportuno a causa deles. Abençoa as igrejas, Senhor, que estão no sertão e as igrejas, Senhor, que estão espalhadas ao redor do mundo. Que elas possam, assim como nós, Senhor, ter deleite no teu santo dia. Abençoa também, Senhor, aquele antigo povo, os judeus, que eles possam, Senhor, olhar novamente para ti, se deleitar em ti e guardar verdadeiramente o teu dia.
e assim haverá paz, Senhor, sobre toda a terra e teu povo. É o que eu te peço, Senhor, em nome do teu santo Filho, o Senhor desse dia, aquele que reina. Amém. Amém. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, cheio de graça e misericórdia, a Ti, Senhor, sejam dadas toda a honra, toda a glória, todo domínio, toda adoração, todo louvor, sejam dadas a Ti, Pai. Somente o Senhor é digno de todo louvor. Não há outro Deus, não existe outro igual ou semelhante a Ti, Pai. Glórias, louvores e adorações sejam dadas a Ti. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Por causa dos nossos pecados, Cristo teve que se humilhar, teve que derramar seu sangue precioso, teve que ser crucificado por causa dos nossos pecados. Que o Senhor nos ajude a nos arrependermos, possamos nos arrepender de coração, Pai. Que o Espírito Santo nos ajude, nos auxilie, mostre, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Possamos nos arrepender, confessá-los a Ti, abandoná-los, odiá-los. Perdoe-nos por muitas vezes não repousar no Senhor, muitas vezes não amar o dia do Senhor, não amar o Senhor, não amar a Sua palavra, não buscar a santificação. Perdoe-nos, Senhor, por não estarmos muitas vezes cansados contra o pecado ou por causa do pecado, ao observar o pecado, mas que o Senhor possa nos dar um verdadeiro arrependimento, possamos ter alegria ao chegar o domingo, dia do Senhor, alegria, ler Tua palavra, ouvir Sua palavra, ouvir pregações, estudos, alegria em Ti, Senhor. Que o Senhor seja a nossa alegria, que o Senhor seja de fato a nossa força, e que o Senhor seja nos abençoando, Pai. Te agradecemos por mais um dia de vida, mais um domingo, dia do Senhor, mais um estudo. Te agradecemos pela vida do Reverendo Joel, sua família, cada irmão, cada irmã aqui presente, que não puderam participar. Te agradecemos pelo privilégio, a oportunidade que temos de ouvir a sua palavra, de cantar salmos. Te louvamos, te agradecemos, Senhor, te adoramos. Obrigado, Senhor, por nos dar o livramento, cada livramento que o Senhor nos livra. Muitas vezes nem percebemos, nem nos damos conta, mas o Senhor nos ajudando, nos abençoando, colocando seus anjos ao nosso redor, nos ajudando, Pai. Obrigado pelo teu cuidado paternal conosco. Obrigado pelo teu auxílio, pela tua ajuda e principalmente pela sua salvação. É um motivo de uma eterna gratidão, Pai. Abençoe essa semana que se inicia hoje. Abençoe cada irmão, cada irmã aqui presentes que não puderam participar, os nossos parentes, nossos familiares, nossos vizinhos. Traga a salvação para que não é salvo e que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja abrindo as portas, nos ajudando a prosperar, no sentido de nos ajude financeiramente, espiritualmente, intelectualmente, e que possamos fazer tudo para a sua honra e para a sua glória. Que o Senhor seja honrado, glorificado, adorado, exaltado. Esteja abençoando a sua igreja, sua noiva, os cristãos ao redor do mundo. Abençoe os enfermos, cure os enfermos, enfermidades físicas, enfermidades espirituais, e que o Senhor derrote, derrube todos os seus inimigos, os inimigos da igreja, os inimigos do cristianismo. Que a igreja cresça, avance, prevaleça e nos ajude a ter igrejas para estarmos congregando para a sua honra, para a sua glória, Senhor. Seja conosco, segure nossas mãos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, irmão, Deus abençoe a todos. Uma boa semana.